seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Há alguns dias atrás fui convidado pela Onco Europe para participar num webinar sobre rastreio do cancro do pulmão com TAC de baixa dose. É um tema pertinente, é um tema atual, tem vindo a ser debatido até por causa das propostas recentes da União Europeia e, ao preparar-me para este webinar, tive que realizar uma revisão bibliográfica da qual decidi partilhar alguns elementos, alguns dados, alguma informação convosco neste episódio do nosso podcast. Antes de mais, é importante notar que sempre que falamos de rastreios, estamos a falar sobre uma intervenção em pessoas que estão bem. E, portanto, é importante ter a certeza que o rastreio que vamos propor aos nossos cidadãos lhes vai trazer mais benefício do que potencial dano. Também é importante perceber que tem havido alguma evolução na apreciação científica deste equilíbrio entre benefícios e danos associado aos rastreios oncológicos. Há alguns anos atrás, achávamos nós que se dispuséssemos de um rastreio que reduzisse a mortalidade e a morbilidade pelo cancro rastreado, que isso seria suficiente para considerarmos implementar esse rastreio. Hoje em dia, o nosso pensamento já é diferente. Fruto de dados do mundo real que avaliam o impacto de rastreios como o rastreio do cancro da próstata e até dos programas de rastreio do cancro da mama, a comunidade científica começou a despertar para outros possíveis danos associados aos rastreios, nomeadamente o risco das pessoas serem sobrediagnosticadas, ou seja, diagnosticadas desnecessariamente e tratadas desnecessariamente, comportando isso, no fundo, um dano importante para a qualidade de vida das pessoas, já para não falar também no dispêndio de recursos. Portanto, é importante nós termos isto em consideração. E quando falamos também deste balanço entre benefícios e danos, normalmente do lado dos benefícios está realmente a redução das mortes por esse cancro, a redução da incidência, e esse seria o ideal. Sabemos que na maior parte dos rastreios isso não acontece, a incidência até aumenta. E, no fundo, a diminuição do sofrimento, tudo isso comporta, no fundo, o lado dos benefícios. Do lado dos danos associados aos rastreios, aí temos que nos preocupar realmente com o sobrediagnóstico, ou diagnóstico desnecessário, com exposição a falsos positivos e os exames complementares adicionais que isso implica, testes invasivos, muitas vezes, também os eventuais falsos negativos e, claro está, o impacto também nos recursos do sistema de saúde, que é também muito considerável. Mas vamos então ao resumo daquilo que é a revisão sistemática da Cochrane mais recente sobre este rastreio, o rastreio do cancro do pulmão com o TAC de baixa dose. Então, nesta revisão foram incluídos 8 ensaios clínicos randomizados, sendo que isto comportam um total de 91.122 participantes nestes ensaios clínicos. Os participantes eram pessoas consideradas como sendo de elevado risco para cancro do pulmão, devido à exposição tabágica, sendo que a carga tabágica foi variável de estudo para estudo. Contudo, sublinho, estamos a falar aqui deste rastreio apenas em fumadores. Então, através da meta-análise, os autores concluem que se verifica uma redução na mortalidade por cancro do pulmão de 21%, quando comparado com os grupos de controlo em que não houve rastreio. Também se verificou uma redução da mortalidade por todas as causas de cerca de 5%. Com base nestes dados, o número necessário para rastrear de forma a prevenir uma morte adicional por cancro do pulmão foi de 226.
sendo que foi necessário realizar, ou verificou-se a realização de 365 testes invasivos por cada 10.000 participantes no rastreio, sendo aqui o número necessário para dano de 44. Então, traduzindo estes resultados para uma linguagem mais perceptível, podemos dizer que se tivermos 1.000 pessoas com elevada carga tabágica, no prazo de 6 a 10 anos, 21 pessoa irá ter cancro do pulmão. Se estas 1.000 pessoas forem rastreadas com TAC de baixa dose, aí teremos menos 4 mortes. Estas 4 pessoas serão as grandes beneficiadas com a implementação do rastreio. Mas, em simultâneo, destas 1.000 pessoas, 49, devido ao rastreio, serão submetidas a exames complementares de diagnóstico invasivos. E isto configura uma forma também de dano. E agora coloca-se a pergunta, e quantas serão sobrediagnosticadas? Bom, em relação à dimensão do sobrediagnóstico associado a este rastreio, ainda existem muitas dúvidas, mas poderá ser substancial de acordo com os próprios autores desta revisão da Cochrane. Contudo, em relação ao sobrediagnóstico, eu recomendo a leitura de uma outra revisão sistemática e meta-análise publicada pela equipa do nosso colega dinamarquês John Brodersen e que inclui como coautor o nosso colega Bruno Heleno. Estes autores analisaram os dados dos ensaios clínicos randomizados de melhor qualidade e chegam à conclusão que 49% dos cancros detectados pelo rastreio poderão ser sobrediagnósticos. Isto poderá corresponder a um aumento em risco absoluto de 20 cancros por cada 1.000 pessoas rastreadas. Sem dúvida, uma dimensão importante de sobrediagnóstico. É verdade que a United States Preventive Services Task Force passou recentemente a recomendar este rastreio como uma recomendação de grau B. Contudo, vale a pena ler o Evidence Report publicado na JAMA e que supostamente terá sido o suporte de revisão da evidência científica que terá sustentado a recomendação do United States Preventive Services Task Force. E nesse Evidence Report, os autores alertam precisamente para os potenciais danos deste rastreio, referindo que podem incluir realmente falsos positivos, exames desnecessários, exames invasivos adicionais, os incidentalomas e consideram que realmente existem ainda muitas dúvidas sobre a dimensão desses potenciais danos. Levantam ainda um outro problema, referem os autores deste Evidence Report, que os ensaios clínicos disponíveis à data foram realizados, sobretudo, em grandes centros académicos, limitando assim a possível extrapolação para a implementação destes ensaios a nível da comunidade, de base populacional. Ora, como é que, perante umas conclusões de um Evidence Report que levanta tantas dúvidas e tantas questões sobre os potenciais danos deste rastreio, se passa para uma recomendação favorável ao rastreio por parte da United States Preventive Services Task Force, é de certa forma um mistério para muitos de nós. Na verdade, há ainda aqui outras questões que se podem levantar sobre este rastreio e que parece estar a ser tão, digamos, apelativa à sua implementação, até para a classe política europeia e para os ministérios de saúde a nível europeu. Por exemplo, há problemas e há estudos que demonstram que este rastreio acarretará a necessidade de referenciações adicionais num número muito considerável para os serviços de cirurgia cardiotorácica, para os serviços de oncologia, pneumologia, e nós sabemos que em muitos desses serviços já existe escassez de recursos, já existem tempos de espera muito consideráveis e, portanto, é necessário ter em consideração também o impacto que isto poderá ter nas dificuldades que os sistemas de saúde já estão a atravessar. Ora, na União Europeia atual, hoje em dia, partes significativas da nossa população ainda não têm acesso a um médico de família. No nosso país, 1,5 milhão de cidadãos.
Os sistemas de saúde estão a lutar com pressões significativas, com escassez de recursos. Os médicos de família ainda não têm acesso a tecnologias essenciais, por exemplo, espirometria, mapa, em muitos dos locais. Existe dificuldade de acesso a centros de referência de tratamento de doenças oncológicas. Existem dificuldades de acesso às terapêuticas inovadoras extremamente dispendiosas. Então, numa União Europeia, onde ainda faltam ferramentas essenciais para cuidarmos melhor de quem está doente, será prioritário gastar milhões de euros em programas de rastreio de base populacional que irão intervir em cidadãos que se sentem bem? E rastreios esses que lhes poderão até trazer dano? Será que vamos repetir os erros e os danos cometidos com os rastreios do cancro da próstata ou os programas de rastreio de cancro da mama? Só esses programas, só o programa de rastreio de cancro da mama e também o rastreio de cancro da próstata, embora em relação a este não existam programas, falamos já de milhões de cidadãos, homens e mulheres por esse mundo fora, sobrediagnosticados e tratados desnecessariamente e com impacto na sua qualidade de vida. E quero deixar aqui uma nota final. Em relação, por exemplo, a fármacos, a medicamentos, estamos habituados a que eles possam ter benefícios, mas também algum dano associado. E só quando o seu perfil de segurança está bem estabelecido é que o novo medicamento é autorizado. Os exames complementares de diagnóstico deveriam passar a ser encarados como os fármacos, pois também têm riscos associados ao seu uso. E um exame complementar de diagnóstico, para ser usado como rastreio, só devia ser autorizado quando o seu perfil de segurança estivesse muito bem estabelecido. Ainda mais quando se contempla a sua implementação num programa de rastreio de base populacional. Caros colegas, com este episódio partilharei o link de acesso à revisão da Cochrane, também à outra revisão que aqui falei, e ainda um link de acesso ao Evidence Report da United States Preventive Services Task Force e também um link de acesso a um guia da Organização Mundial de Saúde sobre programas de rastreio. Trata-se de um documento muito bem estruturado e que, no fundo, apresenta os critérios principais a ter em consideração quando se pondera implementar um novo programa de rastreio. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. Terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.